Seja Deus. Esse último cântico, ele fala de uma palavra não tão utilizada no nosso meio, que se chama escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos eventos, das últimas coisas, e chegou-se o entendimento que nós não podemos mais esperar o fim das coisas sem agir no agora. Eles chamam do além sem viver o aquém. Isso não existe mais. Então, Jesus virá buscar a sua igreja. Mas e até lá? Como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos agir? É preciso ter firmeza na fé. Firmeza na fé numa virtude que o apóstolo Paulo menciona com muita frequência. Eu quero nesse momento convidar alguns voluntários que possam me auxiliar nessa introdução, ilustrando o que o apóstolo Paulo desenvolve como firmeza na fé. Talvez nessa noite a tua fé pode ter sido abalada. Talvez você conheça alguém que tenha uma fé machucada, uma fé abalada, e esse grupo, por livre e espontânea vontade, decidiram se voluntariar e compor a introdução dessa mensagem. É preciso ter firmeza para continuar na caminhada que Deus tem separado para a igreja que é dele. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Romanos 16:25. 1 Coríntios 15:1. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do inimigo. Efésios 6:11. Colossenses 2:5. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 2 Tessalonicenses 2:15. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E como eu disse, os versículos não caíram de forma casual para cada um dos irmãos. Irmãos, se vocês prestarem atenção nesse grupo de voluntários que aqui estiveram, Paulo fala com ênfase sobre a firmeza da vossa fé, os desafios que temos enfrentado e talvez não vá melhorar. Quando percebemos, e a mensagem da manhã falou sobre isso, quando os desafios se tornam uma oportunidade latente para nos aproximarmos de Deus. Querido, querida, só sabe o que é o desafio de estar em alto mar, quase morrendo afogado, aquele que já viveu. Só valoriza um pedaço de madeira em alto mar aquele que não tem. Nós precisamos avançar. Em meio às dores, aos conflitos, nós precisamos firmar a nossa fé,
Um desafio que encontramos é a permanência do povo de Deus na fé no Senhor. E isso vem em vários textos bíblicos. Vocês viram aqui uma nuvem de testemunhas. Desde a antiguidade, Paulo já vem relatando para as igrejas, igreja de Roma, igreja de Corintos, igreja de Éfeso, lá em Colossos. Hoje eu falei de Tessalônica. Meus irmãos, nós precisamos permanecer na fé. Só sabe o valor de um abraço aquele que está necessitado e o recebe. Eu venho conversando com um grupo muito lindo, um grupo fiel, um grupo que chega na hora, o grupo do treinamento de lideranças, e nós estamos vendo o reflexo que está acontecendo na igreja do Senhor. Nós estamos vendo o reflexo que está acontecendo aqui. Hoje, mais cedo, um diácono chegou e falou: pastor, está chovendo muito, e olha, o pessoal veio. Ah, meu irmão, minha irmã, pode chover, como dizia minha avó Canivete, mas tu vai trabalhar. Ah, pastor, mas a presença de Deus se materializa no templo? Não, não é isso não. Daí você vem para a EBD, conversa com a equipe da EBD, que você vai entender que não é isso. Mas quando estudamos a palavra de Deus unidos, nós entendemos o direcionamento que Deus tem dado à sua igreja. Meus irmãos, daqui a 15 minutos, hoje tem ceia, conclui essa reflexão. 20 minutos, vai. Não vou falar mais de 25. Talvez 30, não, estou brincando, mas você pense que daqui a pouco acaba, e você vai pôr em prática como? Essa intimidade, essa busca pelo Senhor Jesus. Então preste atenção no que Deus tem falado à sua igreja. Abra a sua escritura sagrada, em Filipenses, como já lemos hoje, capítulo 1, versículo 27, o cuidado que Deus tem com a sua igreja, levantando pessoas. Deus tem te levantado para esse tempo. Deus tem nos levantado para esse tempo, e Ele não leva em consideração quem nós fomos. Ele não leva em consideração o que aconteceu daqui a uns 15 minutos atrás, do que já aconteceu. Deus leva em consideração aquilo que vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a questão é: eu estou indigno de participar da ceia? Não. O apóstolo nos ensina que nós precisamos ter a avaliação e participar na comunhão de Cristo Jesus. Precisamos avançar, precisamos buscar em Deus o que Ele tem separado para a sua igreja. Eu não sei se Filipenses 1:27 a gente consegue projetar, porque caso a gente consiga projetar, eu queria que nós fizéssemos, hoje tem tanta gente aí fazendo a leitura, que possamos fazer essa leitura de forma uníssona. Não importa, exerçam a sua cidadania, para que assim fique eu lutando vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver vocês ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé, a fé do Evangelho de Cristo Jesus. O futuro do apóstolo Paulo era incerto. Como um prisioneiro, não sabia o dia de amanhã. Por questões óbvias, em alguns momentos da minha vida eu tenho que lidar com aqueles que estão encarcerados. E por mais que a gente busque, injustiças acontecem. Mas no Brasil, especificamente no Rio, que eu tenho mais acesso, nunca vi ninguém sendo preso porque estava pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava preso porque não fez nada de errado. Estava escrevendo, falando que nós, como povo dele, e isso serve para hoje,
Ele escreveu para Filipe, mas serve para hoje. Precisamos permanecermos firmes, unidos, buscando o que Deus tem para a nossa vida. Ele sabia que sua morte poderia ser bem próxima, mas independente de sua vida ou morte, seu zelo era pelo Evangelho. Deixa eu tratar um assunto difícil demais com você. E talvez nos últimos dias, nas últimas mensagens, eu só estou tratando assunto difícil, não é verdade? Mas vamos lá, mais um hoje. Você já teve acesso a um paciente terminal? Bandeira pregou recentemente a própria mãe. Eu tenho 2 sentimentos. O primeiro é de total pânico, medo e pavor. Tu é pastor, como é que tu fala isso? Tu acredita em Cristo? Sim, todos nós acreditamos. Quem quer ir hoje aí, levanta a mão. Alguém não me entendeu? Mas vou deixar meu filho, meu esposo. Deus é fiel. Quem quer ir hoje, levanta a mão, dou-lhe 2. Quem quer ir hoje? É o último pregão. Levanta a mão, dou-lhe 3. Meus irmãos, a partida é difícil. É difícil. Eu não culpo vocês. O apóstolo Paulo também não queria isso. Claro, Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E meio às dores, às decepções do que ele vivia, mas o que nós estamos falando aqui é que quando a gente encontra com o real significado da morte, nós questionamos o real sentido da nossa vida. O que estamos fazendo em prol do que Deus tem feito e já fez por nós, fez na cruz do Calvário e tem nos dado livramento, sustento. Há menos de um mês atrás o pastor teve que ficar, pastor Pablo, um tempo a mais aqui na igreja, e foi à noite, e ele falou que por frações de minutos teve um acidente lá onde ele estaciona o carro. Quantos livramentos você tem tido? E Deus nos mostra nessa noite que isso tudo tem um propósito. Eu quero te falar que o propósito não é perder o nosso tempo. O propósito não é ficarmos sem ter ação direta no agir de Deus nessa humanidade. O apóstolo conclama os crentes em Cristo Jesus a se unirem. O apóstolo fala em meio aos desafios, como o povo não poderia esmorecer. Isso mesmo, eles não poderiam desistir. Nós não podemos desistir, precisamos avançar. Pastor, mas está muito difícil. Pastor, eu não estou falando indiretamente ou diretamente para quem quer que seja, está vindo na minha cabeça. O meu marido, o meu filho, o meu emprego, o meu patrão. Pastor, está difícil, sim, mas não podemos parar. Quantas vezes vocês ouviram aqui, não pela minha boca, por uma nuvem de testemunha, por um grupo de pessoas: permaneçam firmes a vossa fé. Precisamos permanecer firmes, precisamos avançar. Vamos aprender de forma bem prática 5 estratégias que o apóstolo Paulo ensina para Filipe. De forma eloquente, Paulo convoca os filipenses para prosseguirem. Guarda isso, pega isso, ouça isso quantas vezes forem necessárias, no meio do desafio, na fila de um emprego, na fila de um médico, enfim, em meio aos desafios, em meio às dores. Primeira estratégia que o apóstolo me dá, e eu quero compartilhar com vocês: vivam de maneira digna do Evangelho. Você pode repetir? Vivam de maneira digna do Evangelho. A nossa conduta deve ser correta, ilibata. A nossa conduta deve ser uma conduta daqueles que são chamados pelo Senhor, daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa conduta é tão somente, não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o qual foi também preso por Jesus Cristo. Irmãos,
prossigamos para o alvo. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Yeshua HaMashiach, em Cristo Jesus, o nosso Messias. Que é a primeira estratégia, viver de forma digna do Evangelho. Vamos avançar, até porque se a gente fica olhando para trás, corremos o risco de virarmos estátua de sal. Segunda estratégia, permaneçam firmes no Evangelho. Vivam e permaneçam. Estabilidade e perseverança é importante em todas as áreas da nossa vida. Saúde emocional, aqui foi orado, equilíbrio financeiro, a saúde física. No mundo espiritual não pode ser diferente. O apóstolo costumava voltar às cidades, Bandeira falou isso no curso, para verificar como estava a igreja que ele implantou, como é que estava o evangelismo daquele lugar, trazendo uma palavra de firmeza aos convertidos, trazendo uma palavra de amor, de incentivo, trazendo uma palavra que podemos, em meio aos desafios, vamos avançar. É preciso permanecer firme na presença do Senhor Deus. É preciso permanecer firme na propagação do Evangelho, da paz, da cura, da restauração. É preciso permanecer firmes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus amados, a primeira estratégia, vamos viver de forma digna. A segunda, vamos permanecer firmes. A terceira estratégia, lutem pela fé do Evangelho. Nós estamos esquecendo de lutarmos, como foi dito pela Andressa, as armas espirituais pela fé do Evangelho. Devemos proclamar o Evangelho em palavras e viver o Evangelho na prática com ações. Uma outra palavra que não é muito usada em nosso meio é o evangelismo. Essa palavra é muito usada, mas a outra é a defesa apologética, que nada mais é do que a defesa argumentativa da fé, fundamentando. Eu não quero que vocês se tornem advogados, juízes da obra missionária de Deus, mas eu preciso falar para o povo de Deus que nós precisamos conhecer a palavra e termos argumentos. Nós estávamos em um desses dias, em uma fala, eu acho que foi aqui, e foi dito, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Em algumas universidades específicas, de bandeiras específicas, questionam a nossa fé. E se a gente não conhece a palavra de Deus, vou falar um negócio aí, a garotada fica envaidecida para ir para a universidade, consegue até bolsa, mas são bombardeados. Vocês também, se forem para a universidade. O senso crítico é ótimo, mas a nossa fé não pode ser fundamentada pelo que os homens dizem. A nossa fé é a experiência que temos com Cristo ressurreto. A nossa fé é através da palavra de Deus. Mas recebendo o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
quando temos a palavra de Deus, quando temos e servimos verdadeiramente o Deus da palavra, não importa onde estamos perpassando, não importa onde Deus tem nos levado, nós daremos o brado de vitória, nós estaremos no nome poderoso de Jesus, dando bons testemunhos. A luta pela fé do Evangelho é pelo nosso bom testemunho, e para isso precisamos sim de habilitação. Habilitação que vem de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pastor, mas eu não estudei. Pastor, mas Pedro, certa feita, era questionado. Mas esse homem douto, como ele fala, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo, ele enche a nossa boca, ele enche o nosso coração, e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós precisamos propagar a palavra de cura que vem de Cristo Jesus. Primeira estratégia: vivam de maneira digna. Segunda, permaneçam firmes. Terceira, lutem, e eu diria, lutem em amor pela propagação da vossa fé no Evangelho. Quarta e penúltima estratégia: trabalhem juntos pelo Evangelho. Precisamos marchar numa única direção, precisamos remar para o mesmo local. Um não pode ser de Paulo, outro de apóstolo João, outro de Severino, outro de Apolo, outro de Júpiter, outro de Mercúrio. Não, nós somos de Cristo Jesus. Esse é o chamado à unidade da fé. O apóstolo Paulo conclama ao povo de Deus em Filipe que permaneçam firmes em um só Espírito. É o Espírito Santo. Meus amados irmãos, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Meus amados, continuemos a marchar juntos. Primeira estratégia: vivam de maneira digna do Evangelho, permaneçam no Evangelho, lutem em amor pelo Evangelho, trabalhem unidos pelo Evangelho. Quinta e última estratégia que Paulo direciona aos filipenses: estejam juntos em meio ao sofrimento. Não se unem apenas para trabalho. A importância de nos unirmos em meio ao sofrimento. Porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por Cristo. Palavra de John Stott: é muito surpreendente que a fé e o sofrimento sejam privilégios paralelos concedidos ao povo de Deus. É muito surpreendente que a fé e o sofrimento sejam privilégios paralelos concedidos ao povo de Deus. Os filipenses viram o apóstolo Paulo ser fisicamente perseguido. Ele estava preso, mas pregava do Evangelho da transformação através de carta. E filhos na fé, para a senhora, irmã Marilene, escrevam as suas cartas e coloquem ali. Pais espirituais, escrevam as suas cartas e coloquem ali. Eu amei essa estratégia. Eu amei essa estratégia.
Como é gostoso. Vamos avançar. Gostaria de terminar aqui, mas não farei isso. Quero trazer outra palavra de Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pastor, que lutou contra a resistência alemã nazista. O sofrimento é a marca do verdadeiro cristão. Não somos provados até o sangue, e louvado seja Deus por isso. Mas aquilo que nos é concedido, façamos com excelência. Em meio a dor e sofrimento, eu preciso te falar. Mas saibam que em nome do Senhor Jesus, em meio à dor e o sofrimento, Deus cuida de você. Deus cuida da sua igreja. Você não é um filho, não é uma filha órfã. Você não foi abandonado, tem um pai. Tem um Deus que é pai e mãe. Tem um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós, lançando Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é permitir a cada dia ser usado para a honra e glória de Deus. Que Deus a todos continue nos abençoando e vamos avançar. Nós não somos um desastre no percurso. Nós não somos um erro da natureza. Deus te planejou. Desde o ventre já havia te escolhido para viver esse momento, e no nome de Jesus você prosperar, concedendo muitos frutos. O cântico não é meu forte, ainda mais com a voz embargada, mas eu quero falar para você nesse momento. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou com suas próprias mãos. Ele te criou. A cor da tua pele, o teu cabelo, Ele desenhou. Cada detalhe é o gesto de amor de Deus. Nós vamos celebrar a ceia, e sem ter ensaiado, mas eu entendo que é o reino de Deus. Você pode cantar comigo, aos olhos do Pai? Quem vai ser a corajosa ou corajoso? Você já cantou isso para o teu filho? Eu cantei isso para minha filha, ou tentei cantar quando ela era pequena. Podemos isso? A capela, não precisa ser no instrumento, ou no instrumento, é o culto de Deus, é o culto para Deus. E eu sei, mamães e papais de plantão, vamos adorar o Senhor, e vamos caminhar para a ceia, mas o meu desejo é que você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Aleluia. Os seus cabelos desenhou.
detalhe, num toque de amor. Você é a coroa da criação. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Você, minha irmã, meu irmão, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do